Bora revisar um projetinho de design. Hoje a gente vai revisar o projeto de design da Marina Micas, que ela mandou através do Bootcampinho UI UX, que é meu curso gratuito, tem tudo no YouTube e qualquer coisa eu vou deixar o link pra ele na descrição, beleza? Mas não vamos ficar enrolando, bora revisar o projeto da Marina. E ela me mandou um link pro estudo de caso dela aqui no Medium, depois vou deixar também esse linkzinho pra vocês na descrição, beleza? Tem um artiguinho dela contando como é que ela fez o projeto, o que ela fez, o que ela não fez. Segundo ela, esse projetinho ele tem o objetivo de trazer conteúdo inspirador e didático sobre o tema processo de design. Ela até aqui escreveu o artigo dela, não vou ler com vocês porque ficaria meio cansativo, mas vou deixar o link, beleza? Aqui ela fala um pouquinho sobre como que ela fez, que ela utilizou o Notion, inclusive a ferramenta que eu sugiro utilizar no Bootcampinho, né? Eu indico ela, embora nunca é obrigatório. Se vocês fizerem Bootcampinho, vocês vão entender que nada é obrigatório, beleza? Então assim, aqui ela falou que ela utilizou o Notion, aqui ó, tudo bonitinho. Ela até deixou o link ó, para o Notion dela, assim que eu achar o Notion dela, aqui o Notion dela, tudo organizadinho, utilizando o template do Bootcampinho. Ela mostrou aqui ó, as tarefas que ela foi fazendo, o que ela marcou como finalizado. Aqui ela deixou em progresso, não sei porquê, né? Mas fica aí no ar. Por que ficou em progresso isso, Marina? Conte pra gente nos comentários, pelo amor de Deus. Que ela fala um pouquinho sobre as ferramentas que ela utilizou e tudo mais. Fala que ela gostou muito da ferramenta, apesar de se bater um pouquinho no começo. Então, aquela coisa, né? Qualquer ferramenta a gente se bate um pouquinho no começo, mas vale a pena às vezes desistir. E aqui ela começa a falar um pouquinho mais sobre o processo realmente dela. Eu até, ó, deixei destacado alguns trechos que eu acho que vale a pena a gente ressaltar antes da gente ver o protótipo dela. Aqui ela diz algumas coisas, listinha de tarefas, que ela não vivenciou um processo cíclico entre as tarefas listadas na figura 1. Então a figura 1 é essa daqui do Notion, né, que é esta coisinha aqui. Ela tá dizendo que não foi um processo cíclico, ou seja, ela fez um pedaço, depois ela fez outro, talvez ela tenha voltado numa etapa anterior e assim por diante. E isso é bem normal, apesar de normalmente a gente apresentar o design thinking como um processo linear, muitas vezes a gente tem que ir, voltar numa etapa, fazer outra que faltou, retomar, enfim. Com o tempo isso daí vai ficando mais claro e a gente vai entendendo onde que vale a pena a gente investir mais tempo, quando precisa voltar, quando dá pra avançar, e tudo isso vai ficando mais natural, beleza? Então esse é um dos pontos que eu acho bacana de ressaltar do projeto dela. Outro ponto aqui, ó, que eu achei bem legal que ela já ressaltou, que é o seguinte: a persona dela virou uma proto-persona. Pois ao realizar as entrevistas, não me atentei em coletar dados específicos para a construção da persona. Então isso é um ponto bem bacana. Quando forem fazer as entrevistas de vocês com os usuários, já coletem dados dos usuários, porque isso pode ajudar na hora de vocês criarem a persona, que vai ser aquele usuário básico que você vai utilizar durante todo o teu processo. Então aqui ela acabou criando uma proto-persona, até que tem um exemplo da proto-persona dela, que tem profissão, história, conhecimento, objetivos, enfim. Mas ela não colocou muitas coisas, muitos dados, justamente porque ela não tinha muitos dados sobre essas pessoas. É um cuidado que a gente tem que tomar já na hora das pesquisas, de já pensar nesse usuário que a gente está fazendo, e se você não tiver clareza sobre qual é esse usuário, até para fazer pesquisas para tentar entender qual que é o público-alvo que vale a pena atingir com a solução que você está buscando. Aqui tem também, ó, ela fala um pouquinho sobre a jornada do usuário, que foi a ferramenta que descartou outras duas planejadas, Storyboard e Storytelling, no processo de design dela. Ou seja, ela percebeu que somente com a jornada do usuário, ela conseguia dar continuidade, não tem problema nenhum. A ferramenta que você vai utilizar vai depender do teu processo, vai depender do teu projeto. Uma coisa que eu já sinto falta de cara aqui quando eu leio esse artigo, por exemplo, é que até esse momento, ó, ela falou das ferramentas, ela falou da listinha de tarefas, o que ela fez, o que ela não fez, mas ela não falou muito sobre o problema, o que ela tá fazendo. Olhando como alguém de fora, eu já dei uma olhada no projeto dela e eu meio que acompanhei enquanto ela tava construindo. E eu sei que ela tava construindo uma ferramenta para o processo de design. Mas alguém de fora, imagina um recrutador, alguém de uma empresa que vem olhar esse estudo de caso, a pessoa não vai saber, por exemplo, do que ela tá falando, o que ela tá tentando resolver. Acho que é mais importante até, primeiro, você apresenta o tema de uma forma assim mais clara, né? E em seguida, você tem que também contar qual que é o problema que você vai resolver, gente. Isso é bem clássico e eu vejo muitos alunos, tenho revisado vários projetos do Bootcampinho e vários alunos não têm colocado de forma clara qual que é o problema que você vai resolver. Porque se você não estiver resolvendo problema nenhum, se você não tiver nenhum diferencial, se não tiver nada disso, talvez não tenha porque você tá criando uma nova solução, você não tem um problema, correto? Então isso é algo que eu gostaria de ter visto aqui já mais no início do projeto, até para dar uma contextualizada. Aí, além disso, aqui ela falou do storyboard, do storytelling, que ela acabou descartando já porque ela tinha feito a jornada do usuário. Um ponto interessante, ela tem 3 proto-personas, um UX designer, outro product owner e outra desenvolvedora. Ou seja, o bacana disso é que ela conseguiu pensar que não tinha somente uma persona, não era só um usuário-chave do produto dela. Por exemplo, eu tô trabalhando num projeto agora que é um jogo.
E o jogo pode ser tanto para alunos quanto para professores. Aliás, os professores eles utilizam com os alunos deles, mas os professores eles também são uma persona indiretamente. Então é bacana considerar que pode ter mais de uma persona-chave para o teu projeto. Coloca também a jornadinha de usuário dela, também tá bem bacaninha aqui, todo esse cenário. Será que encontra algum conteúdo na internet bom sobre o processo de design? Opa, achei um conteúdo massa. Será que meu time entenderia? Sabe, coloca também as dúvidas, o que o usuário tá pensando e assim por diante. Isso é bem bacana quando ela constrói essa jornada. Aqui também, tem a jornada para cada um dos usuários. Aqui ela fala sobre a melhoria contínua. E antes de eu abrir aqui rapidinho esse protótipo dela no Figma, é importante ressaltar que ela deixa claro aqui que ela tá com um protótipo de baixa fidelidade, beleza? Então não é o protótipo final. Ela mesma disse que ainda tá trabalhando, tá desenvolvendo, mas é bacana já pra gente olhar o que ela desenvolveu até agora pensando no processo de design. Então bora lá pro Figma dela, eu já deixei ele abertinho aqui. Esse é o protótipo dela do Figma. Tá bem bacana? Tá. Tem alguns pontos de melhoria? Com certeza tem. Qual que é o primeiro ponto? Quando eu abro esse aplicativo e eu olho de cara, eu olho aqui qual é o seu processo de design, e acho que é bem bacana, embora fica meio repetitivo com esse processo de design aqui embaixo, então eu acho que talvez só qual é o seu processo de design, talvez deixar grande aqui. Acho muito bacana que ela pensou aqui, em umas questões de arrastar para um lado, arrastar para baixo. Eu acho que isso é uma experiência bastante imersiva, e é legal principalmente que o público dela são designers. Então, um ponto interessante é que quando ela propõe uma abordagem imersiva, é bem bacana. Porém, num primeiro impacto, por exemplo, eu não tentaria arrastar. Tanto que eu tentei clicar, daí que eu vi que tinha uma interatividade, eu falei, opa, não dá pra clicar aqui. Aí que eu pensei em arrastar. Ou seja, se ela quiser manter isso daqui, primeira coisa, eu deixaria tanto pra clicar quanto pra arrastar essas setas aqui. Segunda coisa, que o antes, o depois, o durante, tá quebrado esse O em cima. Em todos os locais, que tem esse O quebrado, a gente parece que, aqui, até parece uma pessoinha, olha que fofa. Tem os bracinhos, tem a cabecinha, tem o corpinho, tem os pezinhos, viu que bonitinho, tem até uma pessoinha ali, porque o O, quando ele fica ali isolado, a gente olha aquilo lá como uma forma, a gente tende a ler os textos como se fossem blocos, então quando ele fica muito quebrado assim, a gente lê o bloco O, que parece a cabeça da pessoinha, e daí a gente olha o resto que parece, os bracinhos, enfim. Então a minha sugestão, nunca, eu não gosto muito de falar a palavra nunca, mas quase nunca, evite ao máximo, a não ser que você tenha uma boa justificativa para isso, quebrar sempre quando é uma letra, quebrar só duas letras. Até aqui, por exemplo, quando cai o Leandro Lima, talvez ela pudesse jogar todo esse bloquinho aqui com o nome para baixo, talvez desse até para diferenciar o autor do texto. Tá vendo que tá tudo muito na mesma tipografia? Eu acho que daria para quebrar um pouquinho mais, isso é um dos pontos. O segundo ponto, aquilo ali, de deixar clicável e de arrastar. O terceiro ponto, evitar quebrar a linha assim, de forma muito orgânica, então tenta deixar mais coisas numa mesma linha nesse caso. Um terceiro ponto é que aqui eu deixaria escritinho arraste. Talvez dê até para diminuir, essas setas não precisam ser tão grandes, elas podem ser bem menores. Até porque aqui, da forma como tá, a seta, ela tá, todo esse bloco aqui, tá mais importante que o conteúdo que aqui em cima. Será que é isso que ela queria passar? Fica no ar, a Marina pode contar pra gente qualquer coisa nos comentários, beleza? Então aqui, será que ela queria passar essa mensagem? Então eu deixaria essas setas bem menores, colocaria aqui um escrito arraste, pelo menos até as pessoas acostumarem com esse modelo de padrão. Outra coisa, eu sinto falta de alguma tela inicial falando o que é esse aplicativo, porque eu caio aqui o processo de design, beleza. Aí, beleza, o antes, o depois, o durante, até me dão alguns indicativos interessantes, mas como já tem esse textão aqui gigante, talvez eu já pare para ler esse textão antes e eu acho que talvez não seja tão interessante. Talvez uma abordagem seria o seguinte, tira esse textão daqui, de antes, que é só um texto introdutório, enfim, ou coloca isso como eles chamam de splash screen, que é tipo uma tela quando está carregando, ou coloca aquela tela inicial, não colocaria tanto texto, colocaria às vezes só uma frase, enfim, falando sobre o aplicativo. E assim que a pessoa entrar, ela poderia cair numa tela só escrito o processo do design e as setas, o antes, o depois e o durante. E daí os textinhos ali de arraste para a pessoa saber que ela pode arrastar para cima, para baixo, para um lado, para o outro. E daí ela entra naquela experiência imersiva. Dessa forma, ficaria bem mais imersivo, daria até para nessa tela inicial, eu entendo que as outras telas são preto no branco, daria talvez até para colocar alguma imagem de fundo, algum fundo movendo bem devagarzinho, sabe? Algum fundo mais orgânico, mais abstrato, não sei, são ideias que eu tô tendo aqui agora. Teria que, claro, estudar e ver se funcionaria, mas eu acho que isso ajudaria o aplicativo a ficar mais atrativo no primeiro uso. Então aqui, daí a pessoa poderia aqui, ir pro antes, beleza, antes do processo de design, faça essas perguntas. Eu até deixaria mais claro esse texto, sabe? O antes, faça essas perguntas. Eu reforçaria o texto do processo de design. Antes do processo de design, faça essas perguntas, ou algo assim, teria que ver como diagramar isso de uma forma mais bacana,
bacana, mas eu acho que isso ajudaria o usuário, principalmente porque temos que considerar que ela está utilizando aqui uma abordagem que não é muito comum em aplicativos, que é essa questão de arrastar de um lado para o outro, coisa assim. Acho que é bem legal, tem uma ideia bem bacana e tem um potencial bem interessante, mas tem que cuidar para educar o usuário nesse caso, porque o usuário não está acostumado com esse uso. Então aqui, ó, antes do processo de design, faça essas perguntas. Quem é o cliente? Você sabe o objetivo? Seu objetivo de cliente são os mesmos? Aqui, ó, tem até eu como fonte, que chique isso, né? Chiquérrimo. Mas assim, ó, bacana que ela colocou aqui o antes, durante o processo de design. O que você tem que fazer? Durante o processo de design, ela deixa aqui um indicativo, alguns textos nessa ferramenta, blá blá blá, sendo assim, não importa mesmo. Eu confesso que eu esperava ver aqui no durante, ó. No antes, ela fala o que você tem que fazer. No durante, ela fala o que é o processo de design. Nesse caso, acho que seria interessante, talvez, você colocar aqui o que é o processo de design. Daí aqui embaixo uma outra seta. O que fazer, como fazer, enfim. Talvez até deixar a pessoa explorar mais de um lado para o outro, para ela continuar explorando, sabe? Para ela não precisar voltar para cá. Talvez ela pudesse ter uma outra seta aqui que mandasse ela para uma outra página, enfim. E o depois aqui também ela coloca os resultados conquistados após o design sprint. Aqui tem também um padrão bem parecido com aquele padrão do antes, que são tópicos, enfim. Talvez desse, claro, com certeza dá para dar uma brincada um pouco mais com o layout, para deixar uma coisa mais bacana. Gosto do uso do clean, mas acho que dá para brincar mais talvez com tipografia. Por exemplo, se quiser manter bem clean no branco, talvez essas tipografias grandes você possa utilizar alguma tipografia mais conhecidona do mercado de design, talvez uma coisa mais, sei lá, Tentagarmon, uma Didot, que são tipografias serifadas assim já mais conhecidas, a própria Caslon, que são tipografias que elas já são mais desenhadas, já são mais conhecidas no mundo do design. Eu acho que vale a pena você talvez tentar brincar com esse texto do título, sabe, para trazer alguma coisa mais legal do design em si. Talvez dar uma estudada em autores como a Ellen Upton, que elas trazem bastante tipografias bacanas, que já são consagradas, que a galera já conhece. Principalmente quando, como você tá falando de design, vale a pena talvez tentar brincar um pouco mais com o design em si. E dá para manter o clean, mas talvez se você brincar um pouquinho mais com tipografia, até com os alinhamentos, enfim, pode ser que você consiga algo mais legal ainda, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que a Marina curta também. Já sabe, se você tem mais sugestões, lembrando, sugestões construtivas, deixa nos comentários também. Bora construir muita coisa juntos, beleza? E você já sabe que se você gostou desse vídeo, por favor, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Em qualquer canto do mundo, procura @xacreative, que você vai me encontrar por aí, beleza? Obrigada, gente!